Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre qual é a importância das atividades físicas para as crianças. Bom, as perspectivas psicopedagógicas, elas mudaram muito nas últimas décadas. Hoje, caminha-se cada vez mais no sentido do desenvolvimento integral dos estudantes. Isso significa que a educação, ela vai além da sala de aula e dos conteúdos tradicionais. E é aí que as atividades físicas para as crianças se tornaram então protagonistas. Cada vez mais entende-se que as disciplinas tradicionais previstas na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, como a matemática e a história, por mais importantes que sejam para o desenvolvimento cognitivo, não são suficientes para a formação humana e global dos alunos, né? Então é preciso pensar nas dimensões física, social, emocional também. Não é à toa que a própria BNCC evidencia uma visão plural e multidimensional dos alunos, incentivando o estímulo ao desenvolvimento do indivíduo em toda a sua potencialidade. Quer entender melhor o papel das atividades extracurriculares nisso? Então continue acompanhando a nossa aula. Bom, então para entender a importância das atividades físicas para as crianças, é fundamental compreender a perspectiva do desenvolvimento integral dos estudantes. Atualmente, entende-se cada vez mais a função social, para além dos conteúdos, aprovações e reprovações. O ambiente escolar, então, ele é visto como uma grande fonte de oportunidades para a formação humana de modo geral. Por isso, a BNCC ela propõe que o trabalho das escolas seja alicerçado ali na construção de conhecimentos, de comportamentos e de habilidades, valores e atitudes em todas as dimensões do desenvolvimento humano, ou seja, física, socioemocional e cultural. Para atender essas diretrizes, a educação ela precisa ir além da sala de aula. Ali é onde ocorre, sobretudo, a construção do conhecimento formal e científico. Porém, é por meio de atividades extracurriculares que as crianças e adolescentes eles podem ser estimulados de forma ainda mais ampla. Bom, vamos ver agora alguns dos benefícios dessas atividades, ok? Vamos lá? Estimulam novas habilidades. Em primeiro lugar, o grande ponto positivo das atividades extracurriculares é fornecer estímulos diversificados para o desenvolvimento amplo, dos alunos. Se o foco das aulas tradicionais é a formação cognitiva e intelectual, fora das salas de aula, outras dimensões do desenvolvimento infantil são cobertas, sobretudo as habilidades relacionais e afetivas. Desse modo, as atividades extracurriculares elas contribuem para a formação de cidadãos mais colaborativos e capazes de estabelecer relações interpessoais mais saudáveis. Ainda são estimuladas aí habilidades que colaboram com o foco, com a disciplina, o senso de responsabilidade e o gerenciamento de emoções, ok? Melhoram o rendimento acadêmico. Pessoal, todas essas competências amplas, que são estimuladas com atividades extracurriculares, elas contribuem sim até mesmo para o rendimento acadêmico, ok? Afinal, com mais saúde física e psicológica, os alunos têm mais condições de se dedicarem às aulas tradicionais, o que colabora então aí com a produtividade dos estudos. Desse modo, a realização de atividades variadas na infância se liga também ao sucesso acadêmico e indo um pouco mais longe as oportunidades profissionais no futuro, ok? Nós temos também ocupam o tempo livre com qualidade. Olha só, pessoal, em um mundo totalmente imerso, em tecnologia, como o que temos hoje, é comum que as crianças preencham seu tempo livre ali em frente às telas, não é mesmo? E apesar de estar associada a muitos benefícios para o desenvolvimento deles, sabemos que a tecnologia em excesso nem sempre é saudável, não é mesmo?
Afinal, crianças e adolescentes, eles precisam de socialização com seus pares, do contato com a natureza e ao ar livre, das atividades físicas, entre outras coisas que podem ser negligenciadas aí, né, devido a uma infância ou uma adolescência hiperdigitalizada. Nesse sentido, as atividades extracurriculares oferecidas, elas promovem a ocupação saudável e diversificada do tempo livre dos alunos, né, das crianças. E o melhor, dentro de ambientes seguros, né? Outra coisa, pessoal, elas favorecem aqui o autoconhecimento. Por fim, a realização de diversas atividades extracurriculares durante a infância ajuda os alunos a desenvolverem o autoconhecimento, tá? Então, quanto maior é o contato com diferentes esportes, artes e outros saberes, mais a criança pode entender aquilo que o que se identifica ou não, né? Essa é uma excelente oportunidade para descobrir aptidões, inclinações e até para o reconhecimento da própria subjetividade. Isso pode fazer diferença até mesmo nas escolhas de futuro, contribuindo aí para os projetos da vida dos adolescentes, ok? E temos a próxima questão, que são os exemplos de atividades extracurriculares. São consideradas atividades extracurriculares qualquer iniciativa que preencha o tempo livre dos alunos, né, fora do horário das escolas, das aulas tradicionais ali na escola, geralmente no contraturno. Vamos dar aqui uma olhadinha, né, em algumas das principais atividades que podem acontecer então no contraturno da escola. Temos os esportes, né, que a prática esportiva, então, ela é ótima para o desenvolvimento físico dos alunos e para a formação de hábitos saudáveis, claro. Mais do que isso, né, ela também contribui fortemente para a valorização aí da autoestima, o ganho de disciplina e gestão emocional. Ainda os esportes, principalmente os coletivos, eles favorecem competências como empatia, o respeito ao próximo e a colaboração. Ok? A próxima questão, nós temos atividades artísticas que também podem acontecer nesse ambiente escolar, que são as artes, né? São as grandes portas para a expressão emocional. Por isso são muito recomendadas para crianças, né? Para que ampliem aí o seu repertório e exercitem o seu direito de expressão. Sem contar, claro, o estímulo à criatividade e o senso crítico, além do desenvolvimento das capacidades sensoriais. Ok? Nós temos a próxima atividade, que são cursos tecnológicos que podem também ocorrer dentro desse ambiente e acompanhando aí as tendências da era tecnológica. Muitas escolas estão aí oferecendo atividades extracurriculares relacionadas ao mundo computacional. Elas são excelentes, claro, para o estímulo da criatividade, do pensamento lógico e da capacidade de resolução de problemas. Alguns exemplos de cursos que fazem sucesso entre os estudantes e ainda podem representar um grande destaque no mercado de trabalho do futuro são a programação, o desenvolvimento de games, a animação em 3D e, claro, a robótica, ok? Outra atividade são aulas de idiomas, né? Essa é uma super dica. O inglês, então, ele faz parte do currículo da educação brasileira. Porém, é interessante para as crianças irem além do básico, né? Por exemplo, com aulas extras de conversação e preparação para exames. Ainda, o contato com outros idiomas é muito valioso para a ampliação do repertório cultural e linguístico dos alunos. Espanhol, francês, alemão, mandarim, coreano estão entre as línguas mais estudadas aí no nosso país, no Brasil, ok? Tem também o desenvolvimento de projetos socioemocionais. Cada vez mais se fala em inteligência emocional, não é mesmo? Então, afinal, sabemos que características como gerenciamento de emoções e habilidades de administrar conflitos são necessárias para a qualidade de vida pessoal e social.
Por isso, projetos aí que estimulem o desenvolvimento de competências socioemocionais são muito bem-vindos. E como vimos, as atividades extracurriculares para as crianças são riquíssimas para o seu desenvolvimento integral. Ok, pessoal? Gostaria de falar para vocês também que por meio delas, né, desse desenvolvimento aí, os alunos eles têm aí grandes e diversas habilidades e conhecimentos que podem ser estimulados e que vão contribuir com certeza para a formação de indivíduos mais críticos, mais solidários e, claro, muito mais participativos. Ok? Por hoje é só, até mais!